I won't make it easy for you now. You got 2 minutes of my time, and I don't really break too easily, but I'm worth it, 'cause I'll slip into your dreams tonight. Oh, so give me your all. I'll take it to Mars. Oh, I'll stick like glue inside your mind. Just watch me breaking your sweat. You're falling into me. Bom dia, pessoal. Comecei juntamente com Logisticando no Agro. Hoje temos mais um convidado especial aqui do canal. Mais uma vez, trazendo informação para combater a desinformação. Então, nosso convidado, como eu sempre falo, eu deixo ele se apresentar. Ele já é da casa. Mais uma vez, Adriano, obrigado. Sinta-se em casa, o canal é seu. A palavra está com você. Obrigado, Vitor. Obrigado pelo convite da gente estar participando aí desse canal, né? Eu também quero agradecer por esse canal que traz notícias, né? E traz também uma informação que muitas vezes é deturpada pelos veículos de comunicação aqui no Brasil, né? Bem, meu nome é Adriano Maier, né? Eu sou oriundo do segmento do agronegócio. Trabalhei muitos anos em empresas de grande porte aqui do Brasil e também empresas do exterior, né? Empresas americanas e empresas chinesas dentro do mercado do agronegócio, né? Atualmente eu sou proprietário da empresa Almayer Silos do Brasil, que é uma empresa que entrou em operação lá em meados de 2019, né? E quando eu iniciei essa empresa, e aí em 2020, então, a gente começou a fazer algum trabalho e acabei sendo convidado para trabalhar para uma das maiores empresas na produção de equipamentos para ração animal, né, para o Brasil, para o mercado brasileiro, aliás, e juntamente com a conta de armazenagem de grãos, né, é uma empresa chinesa, né, que tem uma relevância muito grande no mercado global, né. E eu era então responsável pelo Brasil e também por alguns países da América Latina, onde eu desempenhei então todo um trabalho de desenvolvimento do mercado, né. Em 2022, então, eu acabei me desligando dessa empresa, né, e retomei a empresa Almayer Silos no Brasil, né. Nessa retomada, eu acabei estruturando a empresa de uma maneira um pouco diferente, que seria trazer algumas soluções, tanto de armazenagem como na área sementeira e também, né, em ração animal. Então, hoje, a Almayer, ela se detém nesses 3 segmentos, todos eles com obras-chave na mão, né, tanto no mercado brasileiro como no mercado externo, tá? Então, em suma, a gente trabalha com empresas nacionais e internacionais. Sim. Tá? Adriano, a primeira pergunta que eu tenho para você, eu vendo sua trajetória, e assim, eu tenho conversado com algumas pessoas, e as pessoas dão uma guinada, assim, na parte, que eu posso dizer, profissional. O Adriano, quando começou sua parte profissional, ele foi para a parte de eletrotécnica, eletrônica, eh, instalações elétricas. Como o Adriano ele deu essa guinada e depois foi parar na parte de administração,
Como funciona isso? Apesar que você, na época, era muito jovem, né? Aí É, você tem essa guinada toda. é. Então, eu fiz um curso na escola onde eu aprendi aqui, na cidade que eu até hoje ainda resido, né? Era um curso de 4 anos de eletrotécnica, né? Acabei trabalhando nesse mercado, quer dizer, perdão, estudando esse mercado, porém, não coincidiu bem com que a minha vida profissional se tomou, né? Ou seja, eu acabei entrando numa empresa do segmento agro, que era mais metal mecânica, né? E aí eu cheguei um momento que eu disse assim, poxa, eu estou estudando um assunto, mas eu estou trabalhando outro, né? E aí eu acabei tendo gosto pelo outro lado e acabei, então, desistindo de fazer eletrotécnica. Tá? E na época, aquela história que nem você falou, a mente da gente é muito jovem, você ainda não sabe bem o que tu vai esperar do futuro. Eu acabei, então, tomando a decisão mais adiante de cursar o curso de administração de empresas, né? Me formei, né, bacharel em administração de empresas. Foi um curso que realmente assim me ajudou muito na questão atual, ou seja, na visão de eu iniciar um empreendimento, eu abrir uma nova empresa, eu me aventurar nesse mercado, né? Então isso realmente me trouxe uma bagagem um pouco diferente, uma bagagem mais administrativa, né? E eu já estava nesse período também, enquanto eu fazia o curso de administração, trabalhando numa grande empresa aqui da cidade, mas, de novo, num mercado de engenharia, especificamente de engenharia, né? De novo, ficou aquela história assim, não está batendo muito, né? E como eu acabei do decorrer dos anos, vamos dizer assim, me saturando nessa questão do projeto, né? Eu acabei saindo, né, pedindo um desligamento da empresa lá por 2012 e fui me aventurar numa área comercial dentro de uma empresa do segmento químico, né? Uhum. E que foi muito importante para mim na minha vida, né? Me trouxe, me puxou, começou a puxar aquelas lembranças do curso de administração, né? Porque o curso de administração é aquela história, não é só você sentar lá, ver DRE, ver a parte administrativa do negócio. Não, a gente tem lá a parte de compras, a parte de marketing, a parte de comercial, enfim, né? E quando eu entrei nessa empresa, então, no segmento químico, isso me veio à tona de novo e eu comecei a me encontrar na área comercial, né? O meu pai, ele era da área comercial, né? Só que não sou do segmento, é do segmento automotivo, né? E eu tenho hoje um irmão também forte nessa área comercial, né? Que inclusive é dono de uma empresa, aqui nessa que eu acabei trabalhando com ele, e então a gente começou a fazer todo um trabalho e isso me despertou, né, para a área comercial, né? Então hoje eu sou, vamos dizer assim, grato por essa oportunidade que eu tive dentro da área comercial, nessa questão do desenvolvimento do mercado, e isso me abriu algumas coisas, o próprio marketing também, né? Acabou, vamos dizer assim, dando essa oportunidade da gente poder trabalhar com pessoas, né? Que é uma coisa que, de certa forma, eu gosto, né? Aliada à técnica com pessoas. Adriano, eu vou já começar pela área que você domina bastante, que é a área de silos. Até Uhum. porque silos é um local de armazenagem. E as pessoas que trabalham na minha área de logística, elas só acham que o armazém é aquela estrutura de concreto que vê nas grandes cidades. E os silos também são a parte da armazenagem
e do processo logístico. Esses silos, como eles funcionam? Tá. Bem, o silo, você tem vários tipos de silos, né? Você tem silos horizontais e verticais, né? Os horizontais, vamos dizer, são conhecidos como armazéns, né? E os verticais, como o silo redondo, o tubo, enfim, né? São várias denominações para o mesmo equipamento. Mas o silo, basicamente, ele é, então, metálico, ele é um cilindro, né, que tem um sistema de aeração dentro dele, tem um sistema de termometria, né? A termometria, no caso, você consegue ler a temperatura da massa de grãos, né? E isso está ligado a um painel, né? Onde o operador consegue ver se há necessidade de você jogar ar dentro do silo, né? Com o sistema de aeração, tá? Então, um silo hoje, ele serve para condicionar o grão, tá? De uma maneira controlada, ou seja, o produtor lá colhe seu grão, né? Faz todo o processo de limpeza, secagem e tudo mais, e armazena aquele grão dentro do silo, tá? Então, com isso, ele consegue negociar melhor a sua safra, tá? Nos silos horizontais, de novo, é praticamente a mesma situação, né? Você consegue armazenar grandes quantidades de grão, né? Também com monitoramento, tá? E você consegue, então, naquele momento apropriado, então, comercializar a tua safra, né? Diferente hoje, que muitos colhem e tem que vender rápido ou armazenar rápido em alguma cooperativa, alguma coisa nesse sentido, para que não perca o grão, né? Sim. E se Tá? você esse silo, se ele existe, assim, controle de temperatura, existe essas coisas todas? Sim, nós temos dentro do silo, né? São cabos de termometria, né? Espaçados, tem que ser, aí é calculado, né? Mas geralmente é em torno de 6 metros ou menos até, você tem sensores, né? Que quando há um aquecimento da massa de grãos naquele ponto, né? Isso vai acusar para o operador lá no painel, e aí ele vai poder jogar ar lá dentro para resfriar aquela massa de grãos, né? E com isso você consegue, então, controlar esse grão lá dentro. Tá. Eu analisando e estudando, eu vi que tem vários modelos de silo, você já falou alguns modelos. Você tem o silo armazenador, você tem o silo secador, o silo de espera. Você, então, hoje, você botar um grão dentro desse silo secador, você já consegue trazer ele para expedição dentro da característica que o teu consumidor deseja. Sim, né? Hoje o mercado pede aí na faixa dos 13% de umidade, né? Do grão armazenado, tá? No silo secador, ele tem um processo um pouco diferente. Ele já, como o próprio nome diz, você seca e armazena, tá? Não é uma tecnologia muito utilizada no mercado brasileiro, tá? O mercado brasileiro ainda tem essa visão um pouco diferente, né? Ou seja, você tem lá, a gente sempre fala em blocos, né? Ou seja, você tem a parte da recepção, você tem a parte da pré-limpeza ou da limpeza, você tem a parte da secagem e você tem a parte do armazenamento, tá? Então, no silosecador, você acaba agrupando um pouco mais a parte do armazenamento e da secagem. Mas, sim, você utilizando hoje todo esse processo de secagem e armazenamento, você vai comercializar o grão já na umidade que você precisa, né? Ou seja, 13%, alguns têm a 14%, mas aí você faz uma aeração, né, mais forçada, enfim,
para que você consiga ter o grão em perfeita condição. Entendi. Então, hoje, eu posso dizer que a sua empresa ela pode ser um diferencial competitivo para quem armazena o material? Sim, a gente tem, tá, várias tecnologias, né? Como eu te falei, a Almaer hoje ela é uma empresa independente, nós somos a única empresa independente no Brasil. O que quer dizer com isso? Nós não temos hoje uma empresa a qual a gente representa. Tá? Uhum. Nós somos uma empresa independente, ou seja, nós temos uma fábrica ou duas fábricas que produzem o equipamento para nós, tá? De acordo com a nossa necessidade e a nosso grau de qualidade. Tá? São empresas de mercado, né? São empresas conhecidas no mercado, porém elas têm a sua estrutura comercial independente da nossa. Tá? A Almaer tem hoje uma estrutura comercial no mercado brasileiro e em alguns países latino-americanos. Continuamos expandindo no sentido de buscar novos representantes a nível Brasil e a nível internacional. Tá? No mercado externo, nós trabalhamos com grandes empresas, grandes marcas internacionais. Talvez muitos não conheçam essas marcas no Brasil, porque são marcas europeias e que estavam focadas mais no mercado asiático, mais no mercado europeu, né? Mas são empresas que possuem um grau de qualidade no seu equipamento. A qualidade seria muito similar à brasileira, mas a chapa em si é uma chapa com certificação europeia e é uma chapa com um grau de zincagem muito superior ao mercado brasileiro, né? Então, a gente consegue, em algumas situações, viabilizar negócios no Brasil com essas empresas ou se dedica com elas fora do Brasil. Adriano, tu tocou num ponto muito importante quando você falou de algumas empresas. De repente, o mercado brasileiro ou as pessoas do Brasil não conhecem. A população de modo geral. E essa é uma das grandes preocupações que eu tenho. A falta de conhecimento do trabalho do pessoal do agro. Isso me preocupa muito, porque chega informações para a gente de que o agro destrói a Amazônia, destrói o Cerrado, destrói o Centro-Oeste, que a culpa da queimada é na Amazônia. E o agro, a gente, como eu falei para você nos bastidores, e eu venho acompanhando mais de perto, porque eu me interessei bastante, até por causa dessas informações, e o agro ele tem mostrado totalmente a diferença. Ele não destrói, ele constrói. Eu estava conversando semana passada com um menino do Sul também, e ele falou, Vitor, tem regiões que eu tenho 20% de terra para cultivar e o resto das terras eu ainda tenho que preservar, e se acontecer alguma coisa, porque é minha. Hoje no mercado de grãos, né, o Brasil ele produz só 7,6% da sua área é produtiva, né? Quer dizer, é produzida, né? Nós teríamos muito mais áreas para produzir, que são áreas que não necessitam derrubar árvores, né? E o agro preserva, muito pelo contrário, né, do que a grande mídia tem espalhado, e nós havíamos falado há pouco também. O agro preserva, é interesse dele a preservação da Amazônia. A Amazônia não são terras produtivas para essa finalidade, né? Hoje, se você fosse lá abrir uma terra na Amazônia, primeiro que é ilegal, segundo que teria que se gastar muito dinheiro em adequar aquelas terras para o cultivo da soja, do milho, ou o que fosse, né? Então, não há interesse, né? Não há interesse desse tipo. Se existe algum desmatamento, sim, a gente sabe que existe desmatamento. Pode ter algum agricultor na história? Pode ter algum agricultor na história, tá? Mas não dá para se generalizar de que, de repente, um é todos, né?
Então, o grande mercado consumidor hoje do desmatamento brasileiro da Amazônia não é o mercado brasileiro, né? Como a gente havia falado antes, é o mercado externo. Grande parte desse é o mercado europeu, né? Que consome essa madeira. Nós brasileiros não temos acesso à madeira vindo da Amazônia, por exemplo, para fazer abertura de janelas, né? Fazer essas aberturas e tudo mais. Então, ou móveis, né? Isso tudo é para o mercado externo, né? Então, é uma deturpação que existe, é muito grande do agronegócio, uma desinformação muito grande que é passada para a grande população brasileira de que o agro faz ou incentiva desmatamento e tudo mais, né? E é uma pena. Na verdade, o agro brasileiro hoje é o que está sustentando o Brasil, né? Se nós não tivéssemos hoje o agro, talvez o Brasil estaria numa situação muito complicada. Sim. Eu tô vendo aqui um pouco também da sua organização, já pegando também um gancho, e o Uhum. agro está tão avançado, ele está tão avançado que você fala já em automação de processo, né? E então isso demonstra que o que falam, o agro não é pré-histórico, vamos dizer assim, que tem que tacar fogo. O agro tem processos, procedimentos, já está na automação, então, assim, e está à frente, se eu pegar, de muitas indústrias. Não, com certeza, né, Vitor? É bom se você for ver hoje Vamos pegar o exemplo de uma colheitadeira hoje, de uma grande empresa do mercado, né? Hoje, para você operar uma colheitadeira, não é só questão de você saber dirigir, Sim, né? Você tem que fazer todo um treinamento, porque essas colheitadeiras hoje elas são autônomas, né? Recentemente eu vi aí uma grande empresa europeia desenvolvendo uma plantadeira totalmente autônoma, né? Ou seja, não teria nem mais o operador, tá? Nós já vemos hoje no mercado aí a questão de pulverização por drones, né? Nós temos hoje como automatizar toda uma unidade armazenadora, ou seja, o operador, aliás, o cliente, ele vai poder ter a gestão completa dos equipamentos e da sua unidade no seu celular, né, através de conexões Wi-Fi e programas específicos que vão acusar para ele se algum equipamento está dando algum problema, qual é a capacidade do fluxo que está passando naquele momento. Então, o agro, diferentemente do passado, né, eu lembro, eu tenho conhecidos amigos que plantam, inclusive, né, que tinha aquelas colheitadeiras mais antigas, onde ele colhia lá 30 sacas por hectare, tudo mais. Hoje, isso tudo mudou, né? As colheitadeiras estão mais aprimoradas, né? Você não perde mais tanto grão na lavoura. Tem perda? Tem perda, mas não é mais tanto. O grão, a planta é mais resistente, a questão de falta de água, ela enche mais o grão lá na planta, você tem um rendimento melhor. Então, tudo isso foram, assim, um crescimento muito grande dentro do agro. E você não abriu nada, praticamente, de terras novas, né? Você só aumentou a produtividade, né? sim. Eu vou voltar agora lá na área que você falar um pouco mais da sua empresa. Até eu fiz essa abertura até para as pessoas entenderem um pouco mais do agro. Quando eu parto de novo para a parte de armazenagem, que é um Uhum. grande problema, não só quando eu falo armazenagem de grão, mas nos grandes centros, quando eu falo da logística, você tem que ter toda uma estrutura, senão você pode perder tudo. Quando você. E o grande preocupação do profissional de logística, eu vou falar um pouco da minha área, para as empresas, é custos. Né? Hoje se fala muito em custos.
Tanto é que eu tenho uma dificuldade, algumas organizações têm uma dificuldade de entender o que é custo e separar esses custos do custos logísticos. Hoje, o silo que você trabalha, a área de silos, ela consegue reduzir esses custos? Vamos dizer assim, trazer melhor desempenho para as organizações quando eu falo de custo? Uhum. Tá. Bom, eu vou começar assim te respondendo um pouco mais ampla a coisa. Hoje você sabe que no Brasil a produção para esse 2022-23, né, ela deve atingir recordes, mesmo que o Rio Grande do Sul, aqui onde eu vivo, está tendo uma redução drástica na questão por falta de água, né? Então nós temos aí na faixa de 38% de quebra de safra, tá? Foi o último dado que eu tinha visto, não sei se isso aumentou ou não, tá? Mas enfim, mesmo assim a gente está aí tendo uma estimativa de 310 milhões de toneladas, ou seja, isso dados da Conab, tá? Isso é 5 milhões a mais em toneladas, tá? Adriano, Oi. só fazer um parênteses Pois aqui, não? Claro. para o seu raciocínio. Você falou que o problema no Rio Grande do Sul, com perspectiva, mesmo com esse problema, de criar 179 mil postos de emprego. Exatamente. Então, é porque o agro é um dos grandes contratadores de mão de obra, né? Uhum. Então, isso leva mesmo que você não tenha o Rio Grande do Sul, vamos dizer assim, ajudando nessa super safra, você está tendo uma super safra no Brasil, onde pela primeira vez na história nós não temos mais silo para armazenar. Tá? A safra, infelizmente, vai ser jogada no chão de novo. Tá? Isso acarreta em grandes problemas, né? Problemas de contaminação do grão, tá? Você corre o risco de chover, você perde nutrientes do grão, enfim, um grande e outros problemas, né, que você tem, tá? Quando você utiliza, independente do tipo de silo, se é um silo vertical, horizontal, né, você consegue então não ter tantas perdas de grão. Hoje, a própria FAO ela recomenda que um país deve ter a sua capacidade estática em torno de 1,2 vezes maior do que a produção anual, né? Nós estamos bem longe disso, tá? Quando o produtor armazena o seu silo na fazenda, tá? Ele tem muitos ganhos, né? Aí pegando o teu gancho, que seria os ganhos logísticos, né? Porque na época da safra, o frete, ele com certeza, ele tende a aumentar, né? Então, se ele não tem um silo, ele vai ter que contratar um frete a qualquer custo e jogar esse grão, né, dentro de um silo, tá? Então, o que acontece? Muitos produtores hoje estão a 180 quilômetros de silos, né? De cooperativas, enfim, o que seja, e isso é um custo logístico muito grande, né? Onde, na hora de negociar, ele não tem como fazer, né? Então, o que a Almayer está estudando agora para os próximos meses, a gente está vendo aí uma solução para atender hoje o pequeno produtor, tá? O pequeno, médio produtor, com um sistema um pouco diferente, né? Vai ter que ter uma certa quebra de paradigma na armazenagem? Vai ter que ter, tá? Porque hoje a gente está vendo que o governo federal não está tratando o agro como ele realmente deveria, né? Ou seja, o agro precisa de recursos, né, para poder fazer as suas unidades armazenadoras, né? Existem muitos fundos do exterior que olham para o mercado brasileiro também para a questão de investimento nesse segmento. Agora, de novo, se o produtor tiver o seu silo, ele vai poder
escolher o exato momento que para ele é melhor vender a sua safra. Sim. Né? Ou seja, ele não vai ter aquele custo logístico tão alto como ele tem quando você está no período de safra. Né? Entendi. Então, pegando o gancho que você falou, o que falta para a gente, a estrutura, os profissionais, as organizações eu tenho. Né? Tenho bons profissionais, organizações de alto poder, que concorrem, pelo que eu vejo você falar, concorrem com qualquer empresa multinacional. O que falta são processos, desses processos, quando vem independente do governo, quando vem do governo para o agro. Entender o seguinte: se você não me, entre parênteses, ajudar, o país para, basicamente. E o que Claro. acontece com isso? A segundo processo, a população sofre, porque você começa a receber produtos na ponta muito mais caros. E, em Exatamente. contrapartida, esse produto mais caro não reflete lá no final para vocês, porque vocês continuam pagando também caro. Quando chega aqui, vocês estão pagando caro, eu pago caro, e você recebe a minoria. Foi o que eu falei. Em janeiro, eu falei assim, está uma reportagem. A agro fatura 10 bilhões de dólares. Aí as pessoas falam, o pessoal do agro está rico. Só que o que sobra desses 10 bilhões de dólares para vocês? Na verdade, a gente sempre vê o produtor, né? É claro, eles não deixam ele estar ganhando bem, até porque o grão ele é cotado em dólar e tudo mais. Porém, a gente não sabe, ou muitos não sabem, na verdade, o que está por trás de tudo isso. Né? A tonelada de adubo dobrou de preço, os insumos do agro subiram de preço, porque também é tudo cotado em dólar. Né? Então, quando a gente diz assim, poxa, mas a saca de soja está em, sei lá, R$ 170 a saca, ele nunca ganhou tanto dinheiro, mas não é tudo dinheiro, não é tudo ganho dele. Né? Ele tem também custos muito elevados. Né? Então, isso leva com que, muitas vezes, o produtor ele não consiga, por exemplo, bancar uma unidade toda agrícola. Porque, vamos lá, vamos pegar um exemplo aqui do Sul. Né? Um produtor que planta lá, colheu bem, tudo mais, sobrou uma grande quantia de dinheiro, investiu 100% capital próprio numa unidade armazenadora, e no ano seguinte existe uma quebra de safra. Tá? O Rio Grande do Sul, por exemplo, está vindo de 3 safras seguidas com prejuízo. Aí eu te pergunto, como é que esse produtor vai pagar suas contas? Sim. Tá? Então, claro, existe sim um certo desequilíbrio, talvez, por parte dos bancos na questão, vou pegar o caso do BNDES, talvez para equalizar um pouco diferente, né? Porque hoje um grande produtor ele toma crédito igual ao pequeno, tá? E isso muitas vezes o que acontece o produtor grande lá ele entrou na fila para receber o crédito, ele pegou lá 50 milhões de reais para fazer essa unidade e o pequeno não conseguiu chegar na vez ainda. Né? Então, hoje nós temos muitos projetos em banco represados por falta de recurso. Tá? Eu sou muito a favor daquele sistema como quando eu trabalhava nessa empresa americana, o Exim Bank, que é o BNDES americano, ele trabalha de uma maneira um pouco diferente. Né? Ele analisa o produtor, né? Ele olha se esse produtor tem capacidade de pagar uma quantia mais alta ou tem condições e você pode ganhar até 80% da sua unidade paga. Tá? E daí não é assim, por exemplo, você dizer, eu quero pagar isso aqui em 10 anos. Não, se você tem condições, tu vai pagar em 5, né? Ou em 6 anos. Né? Então, o que acontece? Você começa a ter uma partilha maior desse dinheiro. Né? Talvez seria a questão do Brasil, a gente está por fora, a gente não sabe que tem
dentro de toda dessa questão, mas talvez seria uma maneira de você, talvez, assim, distribuir um pouco mais esses recursos a quem realmente precisa, né? Então, eu acho que isso falta no Brasil, né? Tá. Adriano, eu gosto de deixar os 10 minutos finais para você falar dos seus projetos, mas eu vou puxar um pouquinho quando Não, quando eu tranquilo. olho para tudo aquilo que você hoje desenvolve. Aí eu queria que você falasse um pouquinho, porque eu vi assim, consultores nacionais e internacionais. É a consultor da Grupo Everest. Assim, eu fico muito feliz quando eu vejo que o nosso nível, quando você fala consultores internacionais, consultores nacionais, eu fico muito feliz quando eu vejo que os nossos consultores, os nossos profissionais hoje conseguem, desculpe o termo, bater de frente com o mundo todo. E isso me deixa muito feliz. Isso mostra que nós temos a capacidade, né? Porque Sim. muitas das vezes a grama do outro é mais verde, a grama do vizinho. E hoje não. O vizinho, ele está vindo para cá e fala assim, pô, lá tem profissionais de alto gabarito. Como você enxerga hoje, onde você faz parte de um grupo, como você enxerga hoje esse alto gabarito de alguns profissionais brasileiros que já bate de frente com consultores internacionais? A gente tem aí alguns grandes CEOs de empresas que são brasileiros, empresas internacionais, né, que são brasileiros que estão na frente, né, de outros mercados, não especificamente do agro. Sim. É uma coisa assim que eu te falei, eu gosto muito dessa questão de desenvolvimento, do desenvolvimento, eu gosto muito do networking, eu gosto muito de falar com o pessoal lá de fora de igual para igual, tá? Não é porque ele sei lá, o presidente do país A, B ou C que ele está maior que eu ou menor que eu, né? Mas o fato é assim, você poder buscar tecnologias, buscar conhecimento lá fora é muito interessante. Os países lá de fora, essas empresas, na verdade, não os países, as empresas lá de fora, elas sabem que o Brasil é um celeiro do agronegócio mundial, né? Nós somos aí o maior produtor hoje de grãos, de soja, né? Prestes a se tornar o maior produtor mundial de grãos, né? Nós alimentamos boa parte da população mundial hoje, né? Se o Brasil hoje vai lá, cortasse pela metade a sua produção, ia ter muita gente morrendo de fome, inclusive em países ricos. Mas, enfim, hoje eu faço parte aí de um grupo de consultores que se chama Everest, né? A gente está ainda numa fase de estruturação desse grupo. Esse grupo tem pessoas aí muito interessantes, é um grupo formado por pessoas técnicas e consultores dentro da área de infraestrutura, né? Quando falo infraestrutura, abre-se geral, né? Incluindo agronegócio, tá? Nós temos aí pessoas dentro do mercado brasileiro e mercado externo também, que nos alimentam com algumas informações, tá? E informações no sentido bancário também, né? Fundos que têm interesse em investimentos no Brasil. Eu já fiz muito contato com empresas do exterior, conversei com a grande maioria das empresas de armazenagem. Muitas empresas têm interesse no mercado brasileiro, mas elas entendem também que é um mercado que elas precisam estudar, né? Mesmo sabendo da demanda que existe no Brasil, mesmo que todas as empresas hoje, fabricantes de silos, pudessem atender o mercado brasileiro, mesmo assim falta, tá? Porque elas chegam a um momento que elas estão, vamos dizer assim, com a carga total e já não tem mais prazo para atender. Então, sim, poderia ter mais empresas de silos. Existem empresas hoje que olham para esse mercado, que eu falei agora há pouco, mas elas, óbvio, elas têm um certo
receio em relação a investir no mercado brasileiro, né? Primeiro porque elas sabem, né, vamos ser bem sinceros, elas sabem que existem empresas grandes no mercado brasileiro, né? Segundo, é um mercado que oscila um pouco politicamente, isso atrapalha, né? É um mercado que é difícil, elas querem vender aqui, mas quando você diz para elas que, olha, vender no mercado brasileiro não é tão simples, porque o agronegócio ela tem uma coisa um pouco, eu vou chamar assim, desleal em relação às empresas do exterior, tá? Que é um protecionismo do produto fabricado no Brasil, tá? Para, claro, obviamente, não ter problemas, né? Então, hoje, quando você traz um equipamento de fora, você tem uma carga tributária muito grande, né? Então, é complicado. E aí, se você hoje fizesse isso tudo igual, onde você não tivesse mais essa tributação, eu diria que as empresas brasileiras ficariam muito caras, porque lá fora o custo de produção é muito baixo, né? Sim. Então, você iria estar penalizando as empresas brasileiras. Então, de uma forma, é uma proteção, de outra forma também é desleal, porque as empresas brasileiras conseguem vender lá fora independente, mas quando a empresa de fora quer vender no Brasil, não consegue por causa disso, né? Então, isso acaba se tornando um pouco. Por isso que a gente tem aí uma produção nacional e também equipamentos internacionais, né? Então, em algumas situações, por exemplo, portos, a gente tem silos aí com galvanização de 600 gramas, né? Muito superior ao mercado brasileiro. E voltando de novo no teu assunto dos consultores, é muito bacana você poder conversar com pessoas que são grandes empresários do exterior e trocar fazer esse networking com eles e aprender com eles algumas coisas, né? Então, a gente tem buscado isso constantemente, trazer essas novas tecnologias dentro do agro, né? No meu caso, porque no Grupo Everest eu fico mais com a parte agro, e os meus outros colegas dentro do grupo, né, ficam mais com a parte de infraestrutura, em energias e tudo mais, né? Sim. Você tocou num ponto importante desse protecionismo aí do mercado nacional. Isso não é ruim para a gente, como nação, tá? Se eu tenho direito e consigo vender lá fora, se eu trago empresas internacionais para cá, eu tenho uma competitividade maior. Eu consigo baratear o meu negócio. Eu consigo baratear. E isso, o que vai acontecer com isso? Quando você traz empresas, você também gera emprego. E, em contrapartida, quando você gera esse emprego, essa pessoa com renda, ela faz gerar o mercado. Então, na minha percepção, isso não se perde, ninguém perde. Como você enxerga esse protecionismo, ainda mais no seu negócio? Isso é ruim para você? A sua Olha, organização? eu vou te dizer assim, afeta quando eu falo em equipamento do exterior trazer para o Brasil. Na verdade, existem assim, duas situações, tá, Vitor? A primeira situação é a seguinte: o mercado brasileiro ele enxerga muito questão de marca, tá? Eu tinha feito uma vez uma pesquisa dentro do LinkedIn, onde eu fiz uma pergunta lá, o que o cliente buscava, marca ou acho que era marca ou qualidade, ou marca, alguma coisa assim. Eu sei que ganhou marca, tá? E o que acontece? Hoje, a primeira coisa que os produtores vão sempre em busca de uma marca específica de equipamento, tá? Essas marcas europeias com quem eu trabalho, se eu chegar hoje para um produtor e dizer, olha, eu trabalho com a empresa X lá de fora, ele não conhece, tá? Uhum. Ele não conhece.
porém essa empresa X, ela fornece para grandes empresas internacionais que estão no Brasil, inclusive, já forneceu para o mercado brasileiro. É um equipamento de altíssima qualidade, altíssima durabilidade, tem uma tecnologia agregada muito grande. Tá? Uma dessas empresas com quem eu trabalho é da Suécia, e é uma empresa que tem mais de 100 anos na produção de equipamentos de transportadores de grãos, transporte de grãos. Tá? São específicos nesse mercado. Eu sou suspeito em falar, mas a qualidade deles é algo fenomenal. Tá? Mas, de novo, o mercado ele se preocupa na questão quando você vai importar. Por exemplo, tá, mas e se quebrar uma peça, como é que eu faço? Olha, hoje para nós é o seguinte, se quebrar uma peça desse equipamento, a gente consegue produzir, nacionalizar aqui no Brasil, não tem problema nenhum. Né? Então, esse protecionismo que existe tem dois lados. Né? Eu entendo que, para o lado brasileiro, acontece em relação às empresas, porque também, obviamente, vai ter empresas do Brasil que vão ter problemas. Mas aí tem essa história. A empresa do exterior, hoje, para vir para o Brasil, nenhuma delas, com quem pelo menos eu tive contato, foram grandes empresas, nenhuma delas tem interesse em vir para o Brasil, comprar um terreno, botar uma fábrica e produzir. Tá? Elas não têm esse interesse. Agora, se você disser assim, tem interesse em talvez fazer uma joint venture? Sim, tá? Isso se pode conversar. Né? Isso tem interesse, porque aí ela já parte de um outro status. Mas, claro, ninguém vai investir hoje, uma empresa, investir no país aqui, se ela não puder deter pelo menos 51% das ações. Né? Então, é uma barreira que acontece hoje, de uma certa forma. Eu tenho conversado com algumas empresas aí, a gente está muito próximo a, talvez, nacionalizar alguns equipamentos, ou seja, uma transferência de tecnologia para uma empresa brasileira que iria fabricar aqui no Brasil. Com isso, você, obviamente, começa a dar um respaldo para os outros países da América Latina, para ela, né? Onde você consegue mostrar para esse outro mercado de que, bom, vamos supor lá no Equador, olha, tu comprou um equipamento que ela vem lá da Suécia, mas não tem problema, nós temos fábrica no Brasil. Sim. Porém, o equipamento vai vir da Suécia porque ele é mais barato do que se ele é produzido no Brasil e mandar para você. Né? Sim. Então, basicamente é isso. Tá? Existe sim um problema, mas eu, graças a Deus, tenho conseguido contornar. Entendi. Agora, quando eu falo dessa legislação brasileira que protege, quando eu falo da importação que protege e tem custos altos, o que você enxerga que a gente poderia melhorar? Porque, além da importação ter os custos altos, você depois tem um problema de deslocamento, que também acaba sendo custo alto. Né? Deslocamento até as bases. O que você enxerga hoje? Quais as ações que a gente poderia desenvolver para tentar reduzir esse custo, até quando chega aqui que você tem que levar para o local de instalação? Primeiro é assim, vamos lá, nem tudo, a gente sabe que as empresas que produzem aço no Brasil, elas têm muita força, né? A gente sabe disso. A gente sabe também que essas empresas hoje que produzem o aço brasileiro, elas sabem quem é a empresa que está importando, o que ela está importando, que tipo de aço ela está importando. Né? Então, isso infelizmente, é uma cadeia muito grande e muito complicada de ser rompida, de ser um trabalho muito árduo em termos políticos para que, vamos supor, um dia pudesse ser rompido isso. Há um tempo atrás eu vi numa notícia de que havia um deputado que estava lançando aí uma emenda
para justamente tirar a carga tributária sobre os produtos importados do agronegócio no sentido de armazenagem de grãos, para trazer equipamentos para o Brasil de fora por um período de 5 anos e depois voltava de novo. Tá? Isso seria uma ação interessante, né? Mas eu acho que não vai acontecer. Então, em resumo, assim, eu hoje vejo e tenho aconselhado as empresas do exterior a buscarem parceiros dentro do mercado brasileiro, tá? E nós somos um parceiro para isso, para a produção dos seus equipamentos aqui no Brasil. Porque tem um detalhe, o BNDES não financia equipamento que é produzido no Brasil. Uhum. Né? Por exemplo, um silo produzido no Brasil, não tem como. Tu teria que comprar o silo lá, pagando ele praticamente à vista, ou em 2 vezes, né? E para trazer para o Brasil. Então, isso acaba sendo muito caro, porque você tem todos os custos de importação e tudo mais. Então, a gente quer, talvez, nacionalizar esses equipamentos como uma empresa brasileira. Existe uma situação que é assim, empresas que estão enquadradas no lucro real ou lucro presumido, ela se beneficia de créditos do ICMS, PIS e COFINS quando de um produto importado. Tá? Então, por exemplo, há um tempo atrás eu fiz uma cotação aí para uma empresa brasileira que estava fazendo aí uma obra, eram 5 silos grandes, tá? Agora não me lembro mais a capacidade deles, mas eu sei que só de ICMS ficou 5 milhões, né? Que ele pode reaver. Tá? E o custo total do equipamento ficou similar ao custo de um dos grandes produtores aqui do Brasil. Né? Então, se eu for pegar isso, descontar esses 5 milhões, eu ficaria com preço, teoricamente, 5 milhões abaixo. Né? Claro, teria ainda mais o frete interno, mas frete interno qualquer produtor vai ter. Né? Então, como que a gente tem feito? Bom, a obra é aonde? A obra é lá no Nordeste. Bom, vamos pegar o porto lá de cima, né? Para evitar tanto questão de frete interno. Né? Mas o grande, eu diria assim, Vitor, o grande problema hoje é o desconhecimento do produtor, o cerealista, o que for, na questão de marcas, né, de essas marcas do exterior, o grande receio de comprar com empresas, mesmo que sejam brasileiras, que não sejam conhecidas, né? Então, eu acho assim, o mercado tem sim que dar apoio aos pequenos, né? Tem que incentivar o pequeno para que ele um dia possa crescer também, né? Existem muitas marcas de silos hoje no Brasil, pequenas, né? Inclusive nós não somos nenhuma empresa grande, mas que tem muito desejo de crescimento, tem produto de qualidade, tem produto que pode bater com qualquer marca nacional, né? E que pode sim ser uma saída para grandes situações dentro desse mercado que necessita o sistema de armazenagem, né? Isso. Adriano, estamos chegando já aos 10 minutos finais. Assim, eu gosto de trabalhar dentro desse limite, até para dar Claro, oportunidade às claro. pessoas falar. O assunto é muito extenso, então daria para ficar aqui várias e várias horas, né? Daria, devido ao assunto é muito extenso. Então já deixo o convite para mais na frente, se você quiser voltar, falar mais um pouco, falar das empresas, da consultoria, o canal está à sua disposição. Eu vou me Não, retirar, vou sair de cena e estar com você. tá ok. Tá bom? Valeu, obrigado. Bom, eu quero agradecer, então, a oportunidade da gente ter participado desse bate-papo aí, deixar o convite para que todos possam conhecer a empresa Almayer Silos do Brasil, né? Nós temos nosso website, www.almayer.com.br,
almayersilosdobrasil.com.br, né? Nós temos perfil no LinkedIn, nós temos Facebook, enfim, nós trabalhamos com sistemas de armazenagem de grãos, plantas sementeiras e também ração animal, né? Com toda a linha de equipamentos, tanto nacionais como importados. Vai depender um pouco de cada cliente, do desejo que ele tem, do tipo de obra que ele for fazer, né? E a gente está aí aberto a qualquer solicitação, né, ou necessidade dentro desse mercado, ok? Um grande abraço, um bom domingo a todos e que a gente possa se encontrar novamente em breve. Obrigado. Adriano, gratidão, muito obrigado, foi uma aula. Como eu falei para você, o canal aqui, eu parto do princípio que a gente tem que deixar conhecimento, e o legado que eu posso deixar é conhecimento. Esse ninguém pode tirar de você. Então, você trouxe para a gente assim, mais uma aula, para aqueles que não conhecem o agro a fundo, que não sabem que o silo não é só uma estrutura metálica que fica lá, ele tem uma importância fundamental nesse processo, e que a gente hoje, eu posso dizer que a gente hoje é top do mercado, top one quando eu falo de agro, e assim, trabalhando quietinho, sem estardalhaço, com profissionais que você vê que é altamente competitivos, altamente capacitados, e tem mostrado aí para a gente que dá um pouquinho mais de chance que a gente vai mostrar o que nós somos capazes. Eu tenho direito a produzir somente com 20% de terra, eu estava conversando isso dessa semana com os outros que eu entrevistei. Imagine se eu tenho 30%, só 30%. O que eu consigo fazer? Exatamente, né? É um mercado fantástico, o agro. Eu trabalho já há mais de 25 anos dentro do mercado do agronegócio. É um mercado que a cada dia me surpreende positivamente, seja com demanda, seja com assuntos, enfim, tecnologias principalmente, né? O mercado agro hoje é totalmente um mercado diferente do mercado de 20 anos atrás, né? E ele só tem a crescer, né? A gente teve agora uma feira aqui na região, a Expo Direto, que faturou aí 7 bilhões de reais em vendas, né? Então você vê o tamanho que é esse mercado do agronegócio, né? Adriano, mais uma vez, gratidão, ótimo domingo. Agradeço a família, porque você é um domingo, dia de você estar com a sua família. Bem tranquilo. E estar aqui com a gente, então, gratidão. O que precisar aqui do Rio de Janeiro, precisar do canal, é só chamar, que a gente vai estar sempre à disposição. Bacana, Vitor, eu agradeço aí a oportunidade de ter, novamente, né, de ter participado aí desse bate-papo. Me coloco já de novo à disposição de qualquer outra necessidade, seja do agro, que a gente puder auxiliar, né, porque eu tenho outras pessoas que talvez você queira um dia conversar com alguma empresa do exterior, algum assunto, a gente pode aproximar bem tranquilo. Tá bom. Chegou uma pergunta aqui e eu não vou deixar ela passar, e queria mandar para você, que foi do Fernando Júnior. Passamos por isso hoje no setor específico de tratores. Os tratores de média e baixa possuem um custo de importação que inviabiliza a sua entrada e são superiores aos nacionais. Exatamente. É um problema grande que existe. Isso que eu diria assim, né? Se alguma empresa do exterior for para uma OMC e abrir a boca, vamos dizer assim, né? Por que o Brasil, as empresas brasileiras podem vender aqui e a gente não consegue vender lá? O Brasil vai ter problemas, né? Porque ele vai ter que justificar, porque ele, na verdade, está fechado a esse mercado, né? Ele não abriu isso, né? Então, porque se no momento que um dos países de fora começar a taxar o produto brasileiro, é a mesma situação, né? Poderiam, né? Mas enfim. Tá bom. Adriano, mais uma vez, gratidão. Até a próxima. Espero poder contar com você de novo aqui no
canal, trazendo. Não, com certeza, Vitor. Esteja à vontade de novo aí para convidar, independente se é num domingo, se é num sábado de noite, a gente está à disposição. Tá bom, meu amigo. Tá bom? Valeu. Valeu. Então, até a próxima. Obrigado, até Fiquem a com Deus. próxima. Gente, curta Até esse mais. vídeo, deixa o like, um abraço. Até mais. Tchau, tchau. Até mais.